Opa, bom dia, vamos lá. Vamos começar um bate-papo. Faz tempo que a gente não bate papo. Vamos bater papo. Vou esperar aqui meu colega Crisóstomo aparecer. Bom dia. Enquanto o pessoal vai chegando. Opa, vamos lá. Opa, beleza. Vamos chegar nosso colega aqui. Bom dia, gente. O pessoal está chegando. Olha aí. Epa, já entrou bonito. Já entrou com a capa de cara. Bom dia, Nayara. Ó, ficou bonito, hein? Salve, salve, meu amigo. Bom dia, meu Bom amigo. Como dia, vai, tudo o bom? querido amigo? Olha, fiz Ó, questão aí de apresentar uma tela inicial em epa, homenagem aí. tô vendo, coisa bonita isso daí, hein? É, Bom, agora vamos ao segundo passo, que é o desafio clássico de eu conseguir virar essa câmera aqui. enquanto você tenta Rapaz, aí na empreitada, deixa eu dar bom dia pro pessoal, dizer o que que a gente planejou de bater papo hoje. Vocês estão vendo aí, isso, vai. é, para quem ainda não conhece, essa é a capa do nosso novo livro que nós acabamos de lançar. Quem ainda não teve acesso, ele está disponível gratuitamente no site da editora CRV, editoracrv.com.br, vai lá numa aba livros gratuitos. Mas para quem também, aí você vai acessar pelo app da editora, né? É bom que vocês já conhecem um pouquinho da editora, conhecem também as outras publicações, mas para quem quiser o livro, a gente também está disponibilizando em PDF, tá? Quem não tiver, só passar uma mensagem para nós. Opa, mano, manda para você rapidinho, daqui a pouquinho. A gente manda, olha aí. Oh, olha lá. Prontinho, tá Aí, vendo? conseguiu, aí você tá ficando. Aí. Mais um Pois é, ano de rapaz, pandemia, cara, a gente tô- tá dando conta de tudo. a gente, rapaz, ô sofrimento essa coisa também. Ô, a gente que, Ah, a nossa famosa tetraplegia tecnológica. Mas é por aí, eu acho que mais ou menos um ano, mais ou menos um ano, 2 anos disso, acho que a gente consegue evoluir um pouco. mais um pouquinho, né? Então, assim, É, meu amigo. pessoal dizendo aí, pessoal, quem quiser o PDF, só mandar um zap ou manda uma mensagem aqui. Eu vou confessar minha ignorância, gente. Eu não sei se dá, acho que não dá para acessar aqui. Não dá para anexar, né? Aqui no Instagram, documento, né? Mas qualquer coisa, faça um zap para mim ou pro Crisóstomo e a gente está com o PDF já disponível. A ideia é essa mesmo, a ideia foi fazer uma publicação aberta, pura divulgação. A gente vai bater um papo aqui para explicar mais ou menos qual foi a ideia, qual é o resultado final e quais são os nossos próximos projetos. E é uma forma da gente estar aqui convidando vocês para em algum momento, mais à frente, a gente vai bolar, né? A gente vai combinar aqui, o Crisóstomo e os demais autores, fazer um lançamento formal, né? Formal dentro dos limites do virtual, né? Do virtual. Para que cada um, vocês conheçam os outros autores, para que eles possam falar um pouquinho sobre os seus trabalhos, etc. e tal, tá? Então, assim, quem quiser o livro, vou passar a bola aqui para o Crisóstomo. Eu vou postar aqui nas mensagens, nos comentários, o meu zap. É só mandar o zap para mim que eu imediatamente devolvo com o livro PDF para vocês. Beleza? E aí, meu amigo? Opa! É isso aí, né? O título da live hoje, na verdade, é o título do nosso livro, né? Como o Adriano colocou. O livro, ele também recebe esse título, né? Diversidade do Humano, Diálogos Transversais em Psicologia e Fenomenologia. É, também muito fruto das nossas próprias pesquisas que desenvolvemos nos nossos grupos, o Adriano no Labfeno e nós no NEF, né, vinculado, o Adriano no Labfeno vinculado à Universidade Federal do Paraná, Departamento de Psicologia, né, e o nosso núcleo vinculado ao Departamento de Psicologia da Federal Fluminense, né, e também a pós-graduação da UENF, Universidade Estadual Norte Fluminense, no programa de pós-graduação onde eu também atuo. Então, o livro ele conflui temas de pesquisas dos nossos alunos de graduação e pós-graduação e pesquisadores que também fazem parte dos nossos núcleos de pesquisa
E o tema justamente expressa essa, né, essa diversidade atualmente de temas que nós trabalhamos, de pesquisas que nós desenvolvemos, né? É, é, é composto basicamente de autores, portanto, que fazem parte dos nossos núcleos, como o Adriano falou. A ideia é que nós possamos aí em breve fazer um pequeno evento de lançamento, uma coisa simples, mas também que os colegas, né, que fazem parte aí do livro possam vir aqui, possam também falar um pouco, vocês conhecerem, e a proposta mesmo de ser um livro aberto, né? O livro pode ser consultado por todos, é de acesso gratuito aí, né, pela editora CRV. A gente já postou, depois podemos postar mais uma vez aqui os links de acesso da editora. E o PDF também, caso queiram ter acesso ao PDF do livro, ou seja, baixá-lo permanentemente, basta fazer contato aí também conosco, né? É de acesso à leitura pelo site, né? Mas para efeito para baixar e ter o PDF, podem falar conosco que a gente também está providenciando isso. Então, mantendo, portanto, essa proposta de publicidade do que a gente faz, das nossas pesquisas, de divulgação, né? A gente entende que né, o nosso trabalho é um trabalho que realmente, né, deve ser público, de acesso a todos, né? Atuamos na universidade que é pública, isso já diz muita coisa. Então, a gente acredita que isso possa, de alguma forma, contribuir com os temas que a gente tem estudado, né? Em geral, né, dialogando com os campos, né, da psicologia, da filosofia, da fenomenologia, sem dúvida também, né? E outros campos também. Os artigos, inclusive, expressam um pouco isso. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho também, né, Adriano, do próprio Uhum. conteúdo, dos capítulos que constituem esse livro, que realmente permite aí um passeio, né, de reflexão por diferentes temas, né? É mais ou menos isso, né? E aí, tá conseguindo aí domar aí o negócio? O Magno está me dando aqui umas tarefas difíceis, rapaz. Eu não sei manejar as coisas que ele acha que eu sei. Tudo bem, né? Doutorado em fenomenologia. Tecnologia não é comigo, não, mas enfim. Depois eu vou fazer melhor, né? Eu fui verificar, eu não fiz a postagem, vou fazer uma postagem no meu feed, e aí eu deixo lá os contatos, tudo bonitinho, tá? Logo depois que a gente encerrar. Antes de voltar no assunto, ô Crisóstomo, que eu acho que eu queria bater um papo contigo hoje exatamente duas, com dois conceitos que estão inseridos nessa proposta do livro. Um é diversidade, por um lado, e o outro é transversalidade, por outro lado. Né? Mas enquanto seu cachorro se manifesta, eu deixa eu só fazer um comentário, infelizmente, fazer uma homenagem, um comentário. Nós soubemos ontem do falecimento do grande Walter Ferreira da Rosa Ribeiro, um dos pioneiros da gestalterapia brasileira, o criador do SEGEST, foi um dos responsáveis pelo primeiro curso de formação em gestalterapia no Brasil, era pioneiro, protagonista, foi responsável durante muito tempo pelo Centro de Estudos de Gestalterapia de Brasília, o SEGEST, né? É uma pessoa de um pensamento agudo, muito forte, né? Funcionário do Banco do Brasil, veio, radicou-se em Brasília, praticamente se tornou um brasiliense, e infelizmente a gente, né, a vida uma hora cede, né? Ele já estava com a saúde debilitada, já tinha notícias que estava um ano, parece que em um lugar onde cuidadores estavam cuidando dele. E, infelizmente eu soube ontem, né, na verdade hoje de manhã, de madrugada, infelizmente ligando o zap que eu soube a notícia, que ontem ele teve falecimento. Quero deixar aqui a minha homenagem. Era uma personalidade fantástica, um cara sensacional. Tive a grata satisfação de conhecê-lo, dialogar várias vezes com ele. E assim, não é uma perda só para a gestalterapia brasileira, é uma perda para a psicologia. Era um desses profissionais assim, de altíssimo nível, mas que se mantinha um pouco avesso às questões acadêmicas, o que é uma pena, por um lado, porque a gente vai ficar com um pouco legado, e mais pena ainda, e, assim, fica a minha homenagem, fica aqui meu estímulo para que a gente mude o jeito da gente lidar com a memória. A gente, a gente acabou perdendo uma pessoa importante, e daqui a pouco a gente vai esquecer o nome, porque a gente não registrou corretamente. Fiz uma postagem hoje de manhã com
um texto dele, inclusive com uma entrevista que foi feita com ele, está disponível. E quem não conheceu, vale a pena conhecer. Quem o conheceu, vale a pena a gente fazer essa homenagem. Então, eu queria só fazer isso. Uma pena, mas é a vida que segue, né? Fazer o quê? Mas então eu vou te devolver agora para a gente bater o papo. Eu queria, assim, eu acho que antes de apresentar o livro propriamente, eu acho que valeria a pena a gente conversar um pouquinho. Eu vou te perguntar assim, né? Fazer aquela de advogado do diabo, né? Viu, gente? Aquela coisa que a gente parece coisa de repórter que combinou com o entrevistado, só que a gente não combinou. A gente nunca combina nada. Toda vez que a gente vai combinar, não dá certo, porque a gente não combina nada, né? Então eu vou fazer assim. Mas qual foi a ideia de falar de diversidade do humano, né? Questões transversais em psicologia e fenomenologia? Rapaz, eu acho que você fez aí uma referência fundamental ao professor Walter, ao Walter, né? Mais do que uma perda intelectual, é uma perda humana significativa para o campo não só da Gestalt, mas da psicologia. E você também falou uma coisa fundamental, que é o problema do legado, que é o problema da memória, né? Que realmente é algo que eu acho que muitas vezes nós pecamos muito, né? Eu diria que até, em alguma medida, não tem nem como separar, né? Eu diria que totalmente isso, muito do que a gente vive hoje, muito do que a gente vive hoje também é muito por falta, né, de memória, né? Por falta de nós, né, considerarmos, né, a nossa historicidade e tudo que, de certa maneira, acho que precisa ser compreendido e considerado na nossa trajetória de seres humanos, de sociedade, de tudo mais. Então, para além da perda, né, do Walter enquanto intelectual, um ser humano maravilhoso, mas isso também evidencia um pouco disso que você falou e que é, inclusive, né, uma preocupação sua muito importante. Você vem fazendo projetos nesse sentido de demarcar, né, a importância, né, de conhecermos a nossa história, né? E também, né, de uma maneira geral, mas também de forma mais específica, na minha história da psicologia brasileira, a história de todos desses pensadores que pavimentaram, né, o caminho inicialmente desbravando matas, né, nada pronto, né, quase, e aí fazendo as primeiras picadas aí, vamos dizer assim, né, na mata fechada, e a gente depois vem acabando, de certa forma, também se beneficiando um pouco dessas pessoas que deixam caminhos importantes para a gente. Então, eu acho que isso é fundamental, e eu acho que isso, inclusive, dialoga com a tua pergunta, sabe, Adriano? Porque eu diria que o livro, né, a nossa proposta de acolher, né, essa multiplicidade de formas possíveis de investigação, de reflexão, né, sobre o ser humano, sobre a subjetividade humana, sobre, né, os diferentes modos de compreender também, né, o ser humano. Eu diria que isso vai muito na direção de nós reconhecermos também uma historicidade que muitas vezes é negada, tá entendendo? Assim, e é negada muito a partir de movimentos que nós às vezes vemos. Você falou, inclusive, aí do próprio modo do Walter lidar com as questões acadêmicas. Grande Felipe, bom dia, Felipão. De lidar com as questões acadêmicas, né? Porque eu diria que também muito desse esquecimento se dá a partir de um sectarismo, né? De uma certa negação, né? De nós contemplarmos, né? Eu acho que coisas importantes que já foram construídas, que já foram ditas, que já foram pesquisadas e que estão aí ainda em processo de construção. Compreender, eu diria que olhar para o ser humano numa dimensão contemplativa dessa diversidade, né, eu acho que de certa maneira, também acolher, né, um próprio legado histórico, né, do pensamento crítico, que muito nos lança a mão para que a gente reflita a partir da própria construção da fenomenologia né, e de outros campos de conhecimento também, dos riscos desse sectarismo histórico, né, dos riscos de uma espécie de
né, de um reducionismo, né, muitas vezes que acaba acontecendo, né, muito também fruto de muito dos teoricismos que nós vemos, né, que se constroem historicamente, e que isso, de certa maneira, eu acho que acaba trazendo, assim, em alguns casos, consequências muito ruins, né, consequências muito, eu diria que assim, redutoras das formas de pensar possível, entende? Então, tudo isso tem muito a ver com o que a gente fala muito da possibilidade do diálogo, né? Da possibilidade de uma compreensão mais dialética e respeitosa. Uhum. Tudo isso tem muito a ver com o que a gente fala da própria questão dos métodos de investigação, né, da epistemologia, isso é uma questão epistemológica, né, dos caminhos possíveis que levam a determinadas respostas, que anunciam muitos caminhos que foram tomados, né? Então, assim, eu diria que a proposta do livro, portanto, vai muito na direção das nossas próprias propostas de reflexão e de trabalho cotidiano, né, na universidade, nos nossos grupos, que, não obstante as nossas identificações teóricas, né, histórico-epistemológicas, e que são inevitáveis, e eu acho que isso não é por si só um problema, mas eu acho que é a possibilidade de diálogo, né? Até porque todo caminho também é um caminho que comporta diferentes formas de compreensão e que, portanto, eu diria que essa uma proposta acolhedora e de escuta, ela tende sempre, na minha opinião, a enriquecer-nos enquanto possibilidade de visão, né, de homem e de mundo. Então, eu acho que isso retrata muito do que a gente tenta fazer também, no meu grupo de pesquisa, você no seu, pesquisa dos mais diferentes tipos, que depois a gente fala um pouquinho sobre esses temas, né, que compõem aí no livro, e que, na minha opinião, assim, também é extremamente afim, né, com uma proposta também, né, com uma visão fenomenológica, né? Porque eu entendo que eu entendo que a proposta fenomenológica ela é fundamentalmente também, eminentemente, eu diria que assim, transdisciplinar, entende? Ou seja, né, de uma compreensão mais ampla realmente do humano, né, atenta para os reducionismos, muitas vezes teoricistas que até então, né, vigoram muito na própria construção do conhecimento histórico, né, no próprio percurso da ciência. Então, assim, acho que isso, portanto, não está distante, entende? Nada distante de uma certa vocação, eu diria que assim, mais originária, de tentar ter realmente uma compreensão um pouco mais ampla e, fundamentalmente, eu diria que diversa, multidisciplinar também e dialógica, né, dos diversos caminhos possíveis, né? Isso é fundamentalmente, na minha opinião, fenomenológico. Então, eu acho que é um pouco por aí. Não sei se eu consegui aí dizer alguma coisa que... Não, eu acho que perfeito. Acho que a primeira coisa a destacar, né, reforçando a tua colocação, é que, quer queira, quer não, a ideia da diversidade parece absurdamente, né? Vou usar aqui a ideia do absurdamente, do absurdo Camus, para dizer assim, é absurdamente compatível com a fenomenologia propriamente dita. Né? Eu gosto, a gente já falou aqui algumas vezes sobre história, sobre movimento, né? Movimento fenomenológico, acho que quem acompanhou talvez tenha lembrado que uma das coisas que a gente destacou é que desde cedo o Husserl e a fenomenologia estavam assim, cercados de temas, cenários, pessoas, projetos, caminhos, os mais diversos, né? Nós temos filósofos da ciência, filósofos clássicos, psicólogos, químicos, professores de literatura, né? Sociólogos, toda essa interrupção. Acho que a ideia da diversidade, né? E aí, falando pessoal, né? Quando a gente começou a pensar, efetivamente a gente pensou, e esse é um primeiro projeto, diga-se de passagem, né? Claro que esse é o primeiro projeto, está saindo, provavelmente, vamos ver se no segundo semestre a gente tem fôlego no meio desse turbilhão que a gente está de soltar mais um segundo volume, né? A ideia era efetivamente assim abrir, mostrar a quantidade de coisas que a gente tem feito. Você trabalha especificamente num programa interdisciplinar, não é isso? Seu programa de pós-graduação, né? Acho que você podia falar É um pouquinho verdade. dele primeiro, Sim, né? Que aí, sim, sim, sim. Não, sim, é verdade. Eu tô vinculado ao programa de pós-graduação em cognição e linguagem uhum. da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, que é um programa interdisciplinar, ou seja,
né, é um programa que ele comporta, né, é, é, dos mais diferentes tipos, né, de pesquisadores e profissionais que o buscam e não de um segmento mais específico. Então, por si só, né, nesse sentido, o programa prima, né, por essa diversidade, por essa, né, por essa por uma proposta realmente dialógica, né, de multiplicidade de articulação. Né? Essa é a nossa maneira de trabalhar. Então, nesse sentido, vinculado ao programa, as minhas orientações também acabam caminhando nesse sentido. Sempre que nós tenhamos pesquisas, né, aí com os colegas que a gente trabalha, mestrandos e doutorandos, pesquisa de cunho realmente assim transdisciplinar, né, que comportem essa diversidade. E assim tem sido, eu diria que isso tem sido uma gratíssima experiência, né, uma experiência para mim, né? Temos esse próprio livro exemplifica isso, temos pesquisas no ramo da medicina, no ramo da educação, no ramo, né, da docência, da enfermagem, da filosofia, da teologia, enfim. Então, assim, eu acho que isso promoveu também, né, eu diria que isso promoveu uma oxigenação absolutamente rica, né, às nossas reflexões nos nossos grupos de pesquisa, né, porque esses pesquisadores estão conosco aí semanalmente nas nossas reuniões aí, estamos debatendo temas, enfim, lendo textos, tendo experiências de troca muito ricas, e isso acabou, de certa forma, eu diria que assim, potencializando, né, muito desse caráter transdisciplinar no nosso grupo de pesquisa, né. Então tem sido realmente uma experiência muito prazerosa, muito rica, né, tá atuando num programa de pós-graduação que se reconhece e se realiza como interdisciplinar. Até porque, Adriano, eu penso que isso aí é que começa a história, né? Porque eu diria que isso é apenas uma espécie de ratificação e atendimento do que em última instância sempre se dá. Uhum, uhum. Né? Estaríamos, por exemplo, né, estivéssemos nós num programa, né, como nós já participamos, enfim, algumas vezes também ainda participamos, num programa de educação, num programa de psicologia, né, num programa de filosofia, né, evidentemente essas pesquisas, elas são, inevitavelmente, elas acabam tendo que lidar com, né, esse caráter, né, interdisciplinar, né, esse caráter sociológico, antropológico, filosófico, psicológico, Uhum. né, a partir dos seus temas de pesquisa. Então, eu diria que isso é uma espécie de atestamento da nossa condição originária. Somos diversos, né? Eu diria que, né, na nossa constituição mais originária possível, e nesse sentido, eu diria que realmente trabalhar nessa perspectiva tem sido uma experiência muito prazerosa. Né? Não, sem dúvida. Vou pegar a tua fala. Nossa condição originária é a diversidade. Parece que a imensa maioria do povo não percebe isso, né? A gente tem uma tendência à uniformidade, né? À normalização, à normatização, né? A um certo conservadorismo e de uma forma muito brutal aliena o fato de que É. somos diversos e precisamos ser diversos, né? Eu gosto de brincar, dizer assim, eu não daria conta de viver comigo mesmo. Se eu tivesse que me encontrar comigo mesmo ali no canto. Você já pensou? Tá, que tragédia que seria, meu Deus do céu. Então, ainda bem que sou único. Né? E a unicidade me abre a possibilidade dessa diversidade. Né? E assim, eu acho que muito do que está aqui reflete isso um pouco. Né? Eu te perguntei essa coisa do programa interdisciplinar, né? Que não é mais um padrão, né? Teve uma época aí na educação, na pós-graduação brasileira, que teve mais disseminação, né? Eles acabaram enfrentando um problema aí de organicidade, de organização em torno de si. Né? Mas eu te perguntei do programa, porque eu, particularmente, eu estou em dois programas, no fim das contas. Né? Eu estou num programa de psicologia, no departamento de psicologia, na pós-graduação, de um lado, mestrado e doutorado, e no outro, mestrado e doutorado em educação. Mas, para quem conhece a gente lá do laboratório, você conhece, e é o teu trabalho também, né? E não me parece que isso seja, e aí pergunta importante, porque não me parece que isso seja decorrente do fato de você estar num programa interdisciplinar, pelo contrário, você está no programa interdisciplinar por outros contextos, né? E isso não é isso que constrói o teu trabalho. O nosso trabalho, tanto teu quanto
o nosso aqui do laboratório, é essa diversidade de temas, diversidade de contextos, né? Quer dizer, você tem médicos, você tem psicólogos, você tem filósofos, eu tenho educadores, eu tenho pedagogos, eu tenho psicólogos, eu tenho terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, né? A gente tem uma diversidade que atesta esse lugar, que eu diria que é o lugar da fenomenologia, né? Por um lado. E atesta também uma diversidade de reflexões e temáticas que a gente acaba pegando, né? Vira e mexe aqui, a gente aqui está batendo papo aqui sobre arte, sobre estética, sobre religião, né? Sobre clínica, sobre saúde, sobre educação, né? Então, acho que o livro vai um pouco nessa direção. A gente tentou dar né, pro pessoal que, né, assim que acabar, eu já fiz aqui, preparei aqui uma postagem, eu vou fazer uma postagem já com o link para acesso direto no OneDrive, tá? Já vou deixar um link no OneDrive para todo mundo baixar, que é mais fácil do que ficar respondendo, né, mensagem individual, tá certo? Então já postei lá no OneDrive do laboratório, então já vai ter disponível para vocês também no app da editora. Mas a gente tentou, né a gente tava, quando a gente pegou os textos, era uma diversidade tão grande, tão grande, né? Para quem não viu, a gente chegou a comentar em alguns outros momentos, tem promoção da saúde, enfrentamento de pandemia, experiência de quase morte, tem pensamento teológico, né? Tem questões sobre maçonaria, música, né? Aliás, vem muito bom momento, porque eu estou agora com uma mestranda da musicoterapia, a gente vai trabalhar exatamente nessa Opa! direção. Tem criminologia, tem literatura, né? Tem SUS. Então, assim, quando a gente pegou, gente, o material, eu acho que perdemos mais um pouquinho de cabelo coçando a cabeça para saber como é que a gente vai dar essa identidade, né? Foram semanas tentando dar essa organicidade. Uhum. Eu acho que o resultado está muito bom. Sinceramente, eu acho que o resultado está muito bom. Tem aí quem quiser, por exemplo, fazer uma leitura longitudinal, vai ter uma ideia bem legal. Né? Mas eu acho que o básico e aí eu queria agora devolver para ti, passando para outra questão, quer dizer, tem a diversidade, tem a tal da transversalidade. Como é que você entende essa transversalidade? Pois é, né, rapaz? É boa a tua fala aí, de que a gente perdeu um pouquinho mais de cabelos aí, tentando uniformizar um pouco, pelo menos dar um fio aí, né, de costura um pouco nos textos, né? Eu acho que isso revela, né? Eu já vou chegar na transversalidade, mas eu acho que isso também revela, Adriano, um aspecto que eu carrego comigo extremamente importante no nosso papel também, eu acho que de intelectuais, de pensadores, de professores, de pesquisadores, né, nisso que é assim, né, participação, né, nos processos, né, formativos, na vida das pessoas que vem, né, para a universidade, que vem desenvolver seu processo de formação, de estudo em geral, que eu acho que é esse acolhimento. Eu acho que esse acolhimento é absolutamente fundamental, né? Eu acho que eu converso isso muito com os meus orientandos, sempre que a gente vai sentar para ter um pontapé inicial em relação a uma pesquisa, a primeira coisa que eu procuro ouvir assim, a impregnância daquele tema, o grau de significatividade, expressividade daquele tema, né, para as pessoas. Porque eu acho que tem que ser assim, eu acho que as coisas têm que ter uma certa, né, representatividade para a gente, tem que vir de dentro, vou falando um pouco de senso comum. Né? As coisas, eu acho que né, muitas vezes até por força né, enfim, dos nossos contextos de vida e tudo mais, a gente naturaliza de uma forma, às vezes, muito artificializada, né, os fazeres, né, enfim, as nossas práticas, as questões protocolares burocráticas e né, dar conta de obrigações e tudo mais. E eu penso que esse processo formativo, ele precisa, né, de todos nós, né, eu acho que ele precisa ser existencialmente né, sustentável, ele precisa dizer muito de nós, né? E aí, portanto, eu acho que os temas de pesquisa, né, eles precisam ser acolhidos numa maior proximidade possível, né, dessa expressividade que tem para cada um. Então, eu acho que isso também é um ponto importante, que diz muito também dessa diversidade que a gente está falando, né?
da diversidade de temas, né? Que diz de nós, né? Quando você fala, né, inclusive dos programas que você participa e dos temas que a gente já discutiu aqui, falar de educação é falar de humano, falar de teologia é falar do humano, né? Enfim, falar desse nosso caráter, né, diversificado, né, constitutivo, diversificado, né? E é justamente essa diversificação que caracteriza a transversalidade. Quer dizer, é justamente essa diversificação, né, do uno, né, de cada um de nós, né, que dá o caráter, vamos dizer assim, de perpassamento, vamos dizer assim, né, dos temas uns sobre os outros, né, dessas dimensões umas sobre as outras, né, ou seja, somos diversos e somos múltiplos, né, somos multidimensionais, né, vamos dizer assim, mas não de uma maneira departamentalizada, né, vamos dizer assim, né, estruturada de maneira separada, tudo que nos constitui, né, tudo aquilo que, de certa maneira, historicamente nós vamos, né, agregando, nos tornando e também vai constituindo nossas trajetórias e nossos modos de ser. Né? Essas coisas, portanto, elas se interpenetram. Né? A dimensão transversal, eu acho que passa muito no primeiro plano por aí. A transversalidade, né, tem a ver com o fato de que é educação, mas não é só educação, porque educação é social, educação é sociologia, educação é psicologia, educação é o cotidiano, educação é a dimensão biológica. Então, a transversalidade eu acho que aponta justamente para essa fluidez da diversidade. Né? A diversidade, e aí falando, né, né, de nós enquanto humanos, né, o nosso caráter multidimensional, diverso, né, nesse sentido né, de constituição, atua justamente como a condição, né, de transversalidade, porque esse interpenetramento, né, esse grau né, de interferência inequívoca de aspectos uns sobre os outros, né, que faz com que, na verdade, né, a transversalidade seja um fenômeno, né, assim, constitutivo da gente. Né? Se a gente pensa, por exemplo, me fez lembrar agora um pouco, né, nós que trabalhamos com você também, trabalho no programa de educação e a gente, né, vive, né, muito frequentemente lidando com temas relativos à educação, né, nós temos lá né, na, 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 né, na nossa LDB, né, nossa LDB, Lei de Base da Educação, e nos chamados, né, parâmetros curriculares nacionais, os aspectos que devem estruturar, né, vamos dizer assim, a construção né, dos programas educacionais, né, dos programas de disciplina, das nossas práticas. Né? Então, tem determinados aspectos né, que são regidos lá, né, na lei de educação, né, assim, que não podem ser esquecidos. E um deles é esse, a transversalidade. Né? Ou seja, pensar a transversalidade é pensar que, na verdade, esse interpenetramento de diferentes aspectos, né, que nos constitui e que se afetam mutuamente, precisa ser considerado na nossa maneira de pensar o humano, na nossa maneira de trabalhar com o humano, na nossa maneira de ser humano. Né? Então, eu diria que a relação entre transversalidade e diversidade, ela é uma relação absolutamente integrativa. Né? É transversal porque é o múltiplo se anunciando o tempo todo, o uno é múltiplo, né? Cada aspecto é multiconstitutivo, né? E não separadamente entre eles. Né? E aí, consequentemente, eu acho que isso tem que ir para as nossas pesquisas. Né? As nossas pesquisas precisam considerar isso. Pois é, isso que eu ia pegar o gancho, né? Quer dizer, transversalidade é multiplicidade, né? Pluralidade. E mais, é interconectividade. Nossa, parece propaganda Tá bonito, internet, ficou né? Mas bonito ficou isso. bonito, né? Daqui a pouco já ouvi até o jingle disso. Mas assim, é conexão, né, bruta, digamos assim. Tá inclusive a previsibilidade, por exemplo, você falou da LDB, está na previsibilidade, por exemplo, das nossas formações, que certos temas devem ser transversais, que significa dizer que eles devem estar, ao mesmo tempo, presentes, mas não dominantes. Ou seja, eles não são a figura necessária, né, daquela disciplina A ou daquele tema B, etc. e tal, mas é fundamentalmente falar em multiplicidade. E ao falar de multiplicidade de interconectividade, ou de conexão, a gente está falando vamos dizer, da impossibilidade de olhar para um determinado ponto, para um determinado tema, para um determinado assunto, um determinado
construto, que seja, independente, destacado de algo mais amplo. Não é verdade? Então, esse aqui eu acho que é o grande ponto da gente, de repente, ter proposto aqui. Pô, mas tem. Cara, mas o que tem a ver literatura com teologia, com música, com saúde? Papa, tem tudo a ver. Por isso que o título do livro é Diversidade do Humano. São as múltiplas manifestações do humano que se dão ali, né? Esses dias eu estava, né, em aula de epistemologia, discutindo, né, dando uma disciplina operativa de epistemologia, estava discutindo, batendo muito nessa tecla, o quanto que, paulatinamente, a gente foi segmentando as áreas de saber, né, a ponto de nós termos hoje em dia assim, 4 grandes eixos de saber, e aqui obviamente eu estou falando de saber, logos, na antecipação da ciência, né? Na antecipação daquela coisa da verdade. A gente já falou aqui de aletheia, de verdade, de veritas, né? E aí como que a gente separou os campos de tal maneira que você não tem... É quase um crime falar das coisas juntas, né? Filosofia, ciência, arte, filosofia, ciência, arte e teologia, né? 4 grandes campos, digamos assim. Que aí, se você faz teologia, você vai ser religioso, né? Você vai ser padre, pastor, tal. Se você faz arte, você vai ser dançarino, vai ser, né? Se você faz filosofia, se você faz ciência. Não, não sou, mas é que tá. Nunca foram separadas, na verdade. E eu acho que, de certa maneira, a proposta do texto, eu fico imaginando, né, o que tem a ver crime com saúde, com música, tem um humano por detrás, que se apresenta, se manifesta, né, se coloca, né, e eu acho isso importante, né, e aí eu vou fazer agora o saque para você. Isso eu acho importante até para a gente evitar dizer que o que une todos os elementos dos capítulos do livro são abre aspas, o olhar da fenomenologia, né? À luz da fenomenologia, né? Eu tenho feito uma crítica muito grande, que eu tenho horror dessa expressão, à luz de. À luz de. A luz de, na verdade, é uma naturalização, para o meu ponto de vista, é você reduzir. E aqui, ao invés de... Não, todos nós estamos falando de fenomenologia, tudo bem, mas o que une efetivamente não é a luz, não é o iluminar da lanterna fenomenológica. Né? Concorda comigo? Sim, sim. Eu acho que eu acho que você tocou de uma forma muito interessante, porque isso diz muito das nossas reflexões epistemológicas, né, nessa questão das separações que você falou, né, até chegar nessa questão da luz aí, né, você vem falando sobre a questão da separação dos campos de conhecimento. Então, eu acho que essa é uma discussão epistemológica fundamental, fundamental, e o quanto isso estrutura não só né, um certo modo hegemônico de compreensão de homem, muitas vezes de se fazer ciência, na maior parte das vezes, né, mas também o senso comum, né, também, né, o nosso cotidiano. Então, assim, eu acho que isso tem muito, né, a ver com vários pontos que a gente pode, né, pode trazer, que a gente já discutiu, né? Essa fragmentação atende muito à perspectiva histórica de consolidação dos especialismos, né? A gente sabe que isso não tem como separar uma coisa da outra, né? E é justamente quão mais fragmentador e especialista, né? Vamos dizer assim, essa perspectiva vai se tornando e as nossas caminhadas vão se tornando mais fragmentários, né? E mais destituintes, vamos dizer assim, a coisa do seu contexto, né? A chamada, como poderia se pensar, a parte do todo, a figura do fundo, né? O quão mais esse movimento se consolida, mais né, essa tendência se acentua. E isso me vai lembrar uma frase que eu costumo dizer assim, até mesmo quando né, a gente está nos primeiros passos aí na reflexão, inclusive, do pensamento fenomenológico, eu costumo dizer o seguinte, olha só, a gente tende a achar, né, porque é compreensível, faz parte de todo o percurso, né, histórico, de pensamento, de construção de saber e tudo mais, que a gente aproxima as coisas. Né? Eu costumo brincar com isso. Então vamos aproximar, sei lá, a filosofia da psicologia, né? Pensando aí nos campos que você trouxe, né? Arte, teologia, enfim.
Então, vamos aproximar. Eu costumo brincar do seguinte, olha só, a gente só aproxima o que está separado e afastado. Não é? Na verdade, o que a gente pode pensar também é que, veja bem, não é talvez bem uma aproximação, muitas vezes, dos movimentos que a gente tenta fazer, né? Mas é uma espécie de reflexão a respeito de o quão isso não tem como se afastar. Está junto o tempo todo. É que a gente meio que cega, né? Historicamente, a gente meio que cega uma percepção mais integrativa, mais ampla, né? Mais multidimensional, né? Em nome e atendendo esse próprio processo histórico formativo que a gente, né, nasceu e vive dentro dele, que é da fragmentação, do especialismo, né? Uhum. Né? Eu costumava brincar, quando estou falando disso, eu costumo lembrar de algumas coisas. Quando eu era criança, né, minha mãe me levava num dentista, rapaz. Até hoje eu lembro com trauma daquele negócio. Mas era o seguinte, mas era o seguinte, um dentista acho que era colombiano, não entendia nada que ele falava, né? Era criança. Mas o que que acontece, rapaz? Eu frequentei por muitos anos, sabe? Assim, Hum. o dentista, por muitos anos. Eu morri de medo, claro, né? De Ó, ir mas pro pelo dentista. menos ela tá com o Mas, dente na boca, então tá tranquilo. mas tinha que, ajudou de alguma coisa. Então, mas o que eu quero dizer é assim, rapaz, o cara fazia tudo, entendeu? Assim, o cara fazia tudo, assim, ele, né? Ia para lá, a obturação, né, a limpeza, né, o canal, né, a prótese, enfim, mexer Palpa tudo, né? toda a obra, né? Para toda a obra. Você já experimentou ir num dentista hoje? Você vai no dentista hoje, e o cara vai dizer assim, olha, assim, não, Eu só então trabalho. serão 5 profissionais que vão trabalhar aqui na sua boca, sabe? É o que faz a prótese, é o que arranca, é o que, enfim. Então, esse é um pouco do nosso percurso histórico, né? Esse caráter meio que segmentário, né? Meio que fragmentário. E eu acho que isso que você está dizendo é muito importante, e por isso que eu acho que isso, né, dialoga muito com uma discussão epistemológica, que é um pouco, assim, essa coisa de uma espécie de relembrança, talvez, né? É relembrar que, na verdade, está junto o tempo todo. E que você não consegue pensar teologia sem filosofia, sem a experiência, né, da arte na sua dimensão estética, né, filosófica, entende? Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando da diversidade e da transversalidade. Uhum. Né? Porque, em última instância, nós somos diversos e transversais. Né? Nós somos, e por conseguinte, né, toda a nossa percepção e compreensão de mundo né, é atravessada por essa dimensão também. E aí, portanto, eu diria que às vezes é muito mais uma espécie também, por que não pensar, de contemplação da nossa condição originária do que efetivamente algo novo. Né? Eu acho que é uma relembrança, talvez, de que a gente não pode esquecer disso que você falou, né? De pensar as coisas de maneira totalmente destituída, né? Separada, né? E como se isso fosse possível. E me faz lembrar muito a boa e velha máscara gestáltica, né? Do figura-fundo, né? Sempre estamos numa relação figura-fundo, sempre. Pura fundo, todo partes, né? Exato. Eu ia até comentar, eu reluto muito de usar algumas palavras, porque eu já sei que elas já estão com peso, já tem uma constituição na narrativa, mas eu ia comentar isso. A fenomenologia é holística, no fim das contas. Ela é Sim, holística, sim. né, nesse sentido amplo do holístico, que é abarcar a complexidade, a totalidade e ter essa interação entre todos e partes, né? E aí você chama atenção para uma coisa importantíssima, de fato, né? Pena que foi no dentista, foi na boca, né? Mas fala muito desses especialismos que nós estamos vivendo e fala muito de como que a gente, de certa maneira superficializa a aquisição do conhecer e do saber. Muito atual isso. Sim, Eu sim, conheço sim. aquela coisinha pequenininha e o paradoxo, a grande armadilha, a gente já falou isso várias vezes aqui sobre o nome de naturalização, é tomar aquela particularidade como a complexidade, como a totalidade. Né? E aí reduzir o mundo próprio, na sua diversidade, àqueles pequenos elementos, né, cara? E eu acho que a gente está tentando, de certa maneira, sem essa intenção óbvia, do tipo, estamos levantando uma bandeira na direção do, né? Vamos holistizar a nada disso. Não, não. Mas é o que você chama muito bem a atenção, quer dizer, como é que eu vou aproximar alguma coisa que nunca estava separada? Né? Aí nessas horas você estava falando, cara, e eu estava lembrando assim, putz, o pior, que a grande brincadeira que eu faço com minha galera quando eu começo a fazer
as aulas de introdução à fenomenologia, né, que é o pessoal que acabou de chegar no segundo semestre, já passou pelo primeiro, já passou por filosofia, já passou por aquela introdução à filosofia, né? E a grande brincadeira é o que é que vocês tiveram? Então ficando meio sem graça. Já sei, deixa eu adivinhar. Vocês tiveram Foucault, né? Porque foi por acaso um mestrando que deu aula e só sabia falar de Foucault, e só fala daquilo, só fala daquilo. E aí eu paro para pensar assim, esse povo não leu Foucault. Porque se tinha um cara aberto, tinha um cara diverso, tinha um cara que dialogava com todo mundo, né? A todo momento, com várias leituras, era Foucault, né? O que é a história da loucura do Foucault? É um livro de história, de psicopatologia, de psiquiatria, de epistemologia, de psicologia, é tudo ao mesmo tempo, né? E eu acho que fala muito dessa coisa da diversidade, da transversalidade, da abertura, né? Coisa que parece que a gente está perdendo com uma velocidade muito grande, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a nossa né? Tô aqui vendendo peixe para a galera aqui, né? Inclusive dizendo assim, olha, o livro é gratuito, o livro é aberto, o livro é para disseminar, pegou, passa, entendeu? A ideia é essa, as pessoas conhecerem. Assim, tá tão diverso que eu duvido que vocês não se interessem por pelo menos um, dois, três capítulos ali do livro, porque tá muito diversificado. Nem que seja por curiosidade, né? Tem dois, três textos de saúde, beleza, tem SUS, tem promoção de saúde, beleza, mas dali a pouco você olha, pô, mas tem música aqui, ó. Olha, tem crime. Pô, vou ver o que é isso aqui, tem maçonaria, o que é isso? Não, eu acho que vai um pouco por aí. Então, para mim, isso está muito claro, essa coisa, né? Você trouxe muito bem, é figura funda, é todo partes, é holístico, é complexidade. Tá moda a gente falar, né? Complexidade, Edgar Morin. É isso mesmo, eu acho que é um pouco por aí. Né? O que você acha? E eu adorei você trazer a questão da superficialidade, né? Porque, assim, eu diria que isso, né? Eu diria que é fato, né, Adriano, que isso diz muito do que a gente tem visto, vivido, presenciado, né? Ou seja, a superficialidade, eu diria que tem a ver com essa espécie de fragmentação, entende? Assim, de uma ausência de múltiplas coisas naquilo que eu vejo. Tá entendendo? O que eu vejo é inequívoco. Não, o que eu vejo não é inequívoco. O que eu vejo é a anunciação de uma complexidade que precisa ser considerada, né? Uma certa, né? Um certo contexto, né? Um certo contexto, né? Formativo daquilo, um certo contexto de origem daquilo, um certo contexto de onde parte aquilo, né? O caminho daquilo que eu vejo um pouco, né? Seja uma notícia, né? Seja uma leitura, seja um fato, né? Que a gente presencia, né? Então, assim, eu acho que isso diz muito do nosso tempo, né? Eu diria que isso é um fenômeno muito na esteira e decorrente disso que a gente está chamando de uma fragmentação. No limite, né, uma espécie de, né, uma experiência, né, meio que assim, psicológica que a gente está falando, quer dizer, o limite dessa fragmentação é uma espécie assim de ausência total de maior profundidade nas coisas, né? Experiências pouco profundas têm a ver com experiências simplificadoras ao extremo, né? E a gente sabe que a síntese, né, se a gente vai pensar no sentido mais aí, até mesmo filosófico, né? Não há síntese integral, né? Porque toda síntese ela é por si só, né? Toda, vamos dizer assim, todo resumo, né? Tudo aquilo que se anuncia como sendo um determinado sentido, por si só ele é reducionista e não consegue anunciar toda a sua constituição, né, plural, diversa, histórica, né, dinâmica. Então, assim, eu acho que isso que você trouxe, eu gostei muito quando você trouxe a questão da superficialidade, porque isso é mais do que, né, um tema fundamental para a gente pensar, né, em pensar psicologia, em pensar o humano, em pensar nas nossas pesquisas, mas também é pensar o cotidiano, né? Pensar o nosso dia a dia, entende? Que tem se demonstrado para a gente tão difícil, tão violento, justamente, talvez por conta, né, disso, né? As coisas são fragmentadas ao seu extremo, a ponto de que, até mesmo a questão, né, do ponto de vista de uma compreensão social, né, daquilo que nós
né, tratamos também no campo da fenomenologia, né, do Umwelt, do Mitwelt, do Eigenwelt, né, do Pois mundo é. compartilhado. Né? Então, assim, não há compartilhamento porque as coisas estão absolutamente desidratadas, estão ao Ah, lá vem. extremo de um. Adoro as metáforas. Eu adoro essa metáfora. Então, assim, eu acho que isso diz muito do que a gente está vivendo. Isso não é só uma questão, né, de pesquisa acadêmica, teórico, filosófica e psicológica. Né? Isso é o cotidiano, porque o cotidiano é tudo isso mesmo. Né? Não, O nosso e cotidiano é tudo isso. curiosamente, é absolutamente dentro de tudo que a gente vem discutindo, né? Quer dizer, tudo que você está falando é o projeto fenomenológico, é a crise das ciências europeias do Husserl, é a questão da era da técnica do Heidegger, não é isso? Nós estamos o tempo todo Perfeito. discutindo, olha, isso é fragmentação do saber, né? Isso é a alienação do sujeito, da sua posição de saber. Eu acho que muito do que você fala de fragmentação fala da alienação da posição do sujeito como autônomo, como a apropriação autônoma desse próprio saber, que é aquela coisa do tipo, não é comigo. Vou pegar o exemplo que você deu do dentista, né? Hoje é isso daí, né? Hoje você vai no dentista e fala, isso não é comigo, isso aqui é com meu colega, não, isso daqui eu não mexo com isso, não. Isso. Fala muito dessa desautonomização do sujeito, da desresponsabilização do sujeito. Que coisa paradoxal, né? Porque a gente vai falar numa sociedade que hoje vivemos, sem dúvida nenhuma, uma sociedade muito mais aberta. Não resta dúvida que a gente está aqui dialogando, a gente pode falar aqui de um monte de tema, sem necessariamente ter que tomar um tiro a qualquer momento. Né? A gente fala de uma abertura maior. Mas, paradoxalmente, fala de uma superficialização, de uma desintegração, de uma fragmentação. E esse é o projeto da fenomenologia. O projeto da fenomenologia é o projeto da crise das ciências, né? De como elas fragmentam, como que ela se tecniciza, como que ela se dilui, não é isso? Como ela, usando sua metáfora, se desidrata. Né? É, Como ela se é, desidrata. Eu acho que é bem por aí, é bem por aí, né? Ontem, é. ontem a gente estava num evento de lançamento, né, no launch do grande MetaMaster internacional e o professor Bill Fulford estava chamando a atenção para uma fala do Stephen Hawking. Assim, a proposta do MetaMaster é exatamente esse diálogo também interdisciplinar, né, entre values-based therapy por um lado, fenomenologia por outro, psicopatologia por outro, então tem filósofos. Muito legal, cara, pô, muito legal. Tem sacerdote budista, para você ter ideia. Não é barato. Pô, dali a pouco passa pro cara lá em Hong Kong. E de uma coisa dessas, uma fala do Stephen Hawking, em determinado momento, falando assim da morte da filosofia. Né? A ideia da ciência sem filosofia. E hoje o que a gente vai falar é exatamente nessa contraposição. A gente está um pouco nessa direção. Né? Faz sentido isso daí? Ou viajei muito de Faz sentido. hidratação? Não, eu acho que faz sentido porque pensar a morte da filosofia é pensar a morte do estranhamento, é pensar a morte do não óbvio, porque não há óbvio exatamente, entende? Então acho que essa não é só uma questão do pensamento acadêmico, do pensamento, né, da intelectualidade, mas essa é uma questão do cotidiano, da nossa vida cotidiana, né? Que é coisa mais uma ausência de estranhamento, com ausência de incômodo do que a gente está vivendo, né? As coisas se naturalizam, a morte, a banalidade, né, a indiferença aos outros, a intolerância. Então, assim, eu acho que é exatamente o que o Stephen Hawking fala, entende? No sentido mais amplo, é o desaparecimento do Talmatzen, quase não se estranha mais, né? Então, eu acho que isso é No fim fundamental das mesmo. contas, ele até tinha razão, né? Sem querer, tinha razão. Então a gente tem que fazer agora o inverso, né? Lutar para que isso não se efetive, né? Faz sentido isso aí que você está falando. É, É verdade, ainda mais é depois verdade. desses últimos acontecimentos de vergonha alheia, né? Eu tenho tido vergonha alheia, tô até parar de ouvir, porque, meu Deus do céu, cada depoimento. É, Mas faz sentido é. isso aí que você está falando, é a morte do Eu acho Talmatzen, que é um a pouco isso. morte do estranhamento, faz É. sentido. Sim, sim. E aí, olha só, eu vou dar uma lidinha aqui rápida aqui, depois Vai você lá, também. Pelo menos acho que é legal o pessoal saber, né, os títulos, né, dos capítulos, então né, lê aí, do livro, né. aproveita Então, para eu vou ler. dar uma lida aqui rapidinho, depois você lê aí. Lembrando que esse livro é composto por pesquisas, né, tanto, né, do Labfeno quanto do NEPF, dos nossos núcleos de pesquisa, né, e Adriano compõe aí com alguns orientandos dele, né, do núcleo dele, e eu também aqui com o nosso do Rio de Janeiro, da UF e da UENF. Temos aqui um capítulo, né, feito
Caroline Ferreira, minha orientanda, também de mestrado, enfermeira, brilhante trabalho, e a Kátia Braga, que fala sobre a análise dos enfrentamentos psicológicos vividos pelos profissionais de saúde durante a pandemia do Covid-19. Extremamente importante, né, a gente também dar ouvido, escutar, né, as experiências que essas pessoas que estão na linha de frente passam, né. Um outro capítulo falando sobre, intitulado As Moradas Celestiais enquanto constituinte de sentido na facticidade da vida, um diálogo entre o mito, a fenomenologia e o pensamento teológico no Evangelho de São João, né, feito pelo Daniel Fonseca, né, graduação da Psicologia UF, Flávio e Peterson, Flávio Silva e Peterson Gonçalves, que são alunos da pós-graduação da UENF, lá que a gente tem o prazer de trabalhar junto. Também um diálogo fundamental, um diálogo filosófico e teológico fundamental para a gente pensar o nosso cotidiano. Depois a gente pensando música, né, um artigo feito pela Historicidade e Música, experiência musical em diálogo com o pensamento de Ponty, pensando Merleau-Ponty, a corporeidade, da Ana Carolina, Bruna Medeiros, Johan Nogueira e Mariana Gomes, que são nossos queridos alunos também da graduação de Psicologia da UF. Chegamos na literatura, Quincas Berro d'Água e Leitura de Mundo, né, com a Tamires também, a Tamires Brito, aluna da graduação da Psicologia da UF, pensando a questão da atitude fenomenológica, autenticidade e impessoalidade, nesse brilhante texto, né, do Guimarães. E fechando a nossa participação no livro, o desmonte do sistema de saúde, um olhar fenomenológico sobre a precarização do sistema público de saúde no Brasil, pela Débora Soares também, né, aluna da graduação da UF e aí pesquisadora também do nosso núcleo, tentando pensar principalmente nos últimos 5, 6 anos, assim, todo o processo de precarização que a gente vem vivendo do sistema de saúde no Brasil, né, intensificando-se, né, vamos dizer assim. Então, são temas que, como falamos, muito diversos e muito amplos, mas que a gente entende que todos eles dizem de nós, né? E você, dá um ping-pong aí nos seus aí, que você trouxe. O que a gente fez foi, né, vamos lá, daqui a pouco vai encerrar. O que a gente fez foi isso, né? Pegamos 5 textos, né, vinculados a um laboratório, né, ao núcleo do Crisóstomo, 5 textos localizados no nosso laboratório, né? A gente começa com o Promoção da Saúde do século XX, Dilemas Epistemológicos e Desafios Fenomenológicos. Foi um trabalho que eu tive a grata satisfação de orientar junto no mestrado com o Yuri Alexandre Ferretti, que também já é parceiro, hoje é todo um parceiro, né? Terminou o mestrado, faz parte dessa discussão sobre conceito de promoção de saúde. Depois, relatos de experiência de quase morte, EQM, análise de suas contribuições para o problema de cérebro. Isso aí, rapaz, foi hoje já é um colega, né, Pedro Borges, que é psicólogo, né? Foi um trabalho de conclusão de curso, um trabalho muito, muito bem feito, né? De um tema que é pouco falado, né? Depois temos Significação dos Passos Maçônicos, o Templo e a Loja, Considerações sobre Percepção, Significância Simbólica e Pedagogia Maçônica, que é de autoria do Alex Orengo e do Silvio Fausto Gil. O Alex foi meu orientando de mestrado, hoje está no doutorado com o Silvio Fausto Gil, que é parceiro, inclusive, da geografia. Trabalha também com fenomenologia, né? Depois nós temos Subjetividade e Evidências Psicológicas na Cena do Crime, Guilherme Bertassoni da Silva, Giovanni Munhoz da Rocha, Raíssa Vargas, Júlia Paludo, também estou ajudando aqui com eles, o Guilherme está conosco no doutorado, trabalha na psicologia científica aqui em Curitiba e está com um projeto aí de implementação de um laboratório de criminologia, né, psicologia e criminologia, aqui na Polícia Científica de Curitiba. A professora Giovanna Munhoz da Rocha, um nome muito importante aqui na psicologia jurídica aqui do Paraná, professora da Universidade de Curitiba, orientadora também, e 2 colaboradoras, que é a Raíssa e a Júlia, que estão aqui conosco, né? E a gente encerra com outra parceira, Camila Mil, construindo uma narrativa para si, a trajetória das pessoas com transtornos mentais, produto de toda uma reflexão belíssima que ela desenvolveu, inicialmente com a gente no mestrado em Psicologia, e depois no doutorado em Sociologia e Ciências Sociais, e aí acaba com esse belo texto. Então você vê que tem aí uma identidade bem legal com saúde, questões de transtornos mentais, saúde mental e tal. Tá legal, cara, tá legal. A gente está já preparando o segundo, né, segundo volume, estamos ainda né, no meio de tanta labuta, e acho que é isso, né? Vamos devolver para ti para você encerrar hoje. Tá, legal. Legal, muito feliz em ter participado desse projeto com você, Adriano, nossos núcleos.
né, dando aí visibilidade, publicidade às coisas que a gente trabalha cotidianamente, né? Não fazemos poucas coisas, e aí eu acho que mostrar isso também é importante, né? E fundamentalmente do que isso pode colaborar um pouquinho, né? Para a sociedade em geral, o livro também, a publicidade dele atende a isso, que realmente ele não se restrinja, né, ao público acadêmico, e estamos aí na luta por segundo mesmo, como você falou, né? E a ideia é que a gente dê seguimento a esses projetos, né? Porque eu acho que isso realmente é muito, muito, muito importante, não só para o pessoal que está em processo formativo, né? Mas também para, como a gente falou, para a própria publicidade do que a gente faz. Então, muito bom esse papo de Valeu. hoje falando sobre o livro, sobre transversalidade, multidisciplinaridade, e bem legal. Obrigadíssimo, prazer. Assim que eu terminar aqui, eu fizer aqui a gravação, vou fazer uma postagem com os dois links, tanto do app da CRV Editora, quanto do PDF, para quem tiver interesse, só clicar lá e baixar. Beleza? Muito bom, Meu caro, muito bom. muito bom, prazer revê-lo. Bom papo, Igualmente, bom fim de bom semana. papo, Gente, bom fim de semana, igualmente. cuidem-se e até a próxima. Tchau, gente. Um Até a abração. próxima. Valeu, Adriano.